Reiniciando aí o nosso curso de matemática, né? Olha lá, foi rapidinho, né? Foi só o tempo de trocar a camisa, a roupa inteira e vamos lá. Bom, nesse módulo aí, vamos ver lá a regra de 3, né? Então, regra de 3 aí com um 3 bem grande, que é pra gente não esquecer que é regra de 3. Isso quer dizer que não é regra de 5, nem de 7, nem de 9, é regra de 3. Tranquilo? Por que eu estou frisando isso? Porque geralmente você desenvolve a regra de 3 e nem sabe o que está fazendo, né? Regra de 3 chama-se regra de 3 porque você, seja lá a regra de 3 simples, seja lá a regra de 3 composta, você sempre vai ter 3 valores envolvidos com a variável. Tranquilo? Então, são sempre 3 valores envolvidos com a variável do exercício, que é aquilo que o exercício quer saber, ou seja, é a resposta. Bom, método de resolução de regra de 3 tem vários, né? Tem aquele da flecha, que vai lá, flecha para cima, flecha para baixo, flecha para o lado, fica parecendo um forte Apache, o raio do exercício, né? Então, é demorado. Então, nós vamos ver um método aqui que simplifica bastante a regra de 3, apesar de fugir lá do conceito de proporção, né, de razão e proporção. Esse método é óbvio que sempre vai funcionar e vai economizar muito do seu tempo na resolução desses exercícios. Bom, você já tem aí do seu lado direito, o meu lado esquerdo aqui, na área aí de material de apoio, o material desse módulo. Como eu já disse, sempre que começar a assistir o módulo e aqui do lado estiver arquivos, né, para você baixar, o interessante é que você baixe esses arquivos antes de começar a assistir a aula, porque significa que a gente vai utilizar esses arquivos, esse texto aí, durante a videoaula. Legal. 2 exercícios que você tem aí nesse material, que são os 2 primeiros, você pode perceber que eles não estão nem numerados, nem tem alternativa, portanto, não são exercícios de prova. Então, esse é o combinado. Sempre que não estiver numerado, não tiver alternativa, às vezes a alternativa até tem. Sempre que não estiver numerado, não são exercícios de prova. São exercícios que a gente vai utilizar aqui para demonstrar determinado método. E os que estão numerados, todos são exercícios de prova. Então é legal porque você já começa a ver através desses exercícios como é que a matéria é cobrada dentro do concurso. Legal? Então esses 2 aí, apenas para demonstrar como é que o método que nós vamos ver aqui funciona. Tranquilo? Então vamos lá aos passos que vamos dar para resolver essas regras de 3. Primeiro passo é absolutamente igual a todos os métodos de resolução de regra de 3. É montar o que a gente chama de espelho da regra de 3, que nada mais é do que um algoritmo, uma ferramenta que serve para organizar os dados do exercício. Tranquilo? Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Igual em qualquer método, você já deve estar até acostumado com isso, você vai lendo o exercício e reconhecendo cada uma das grandezas que está ligada a valor. Cada termo do exercício ligado a valor, você vai colocar lá no espelho da regra de 3. Então vamos lá, vou começar a ler aí, ó. 10 pedreiros, já identifiquei o primeiro, né? Então, pedreiros, e eles são 10. Legal? Constroem 5 casas. Outro ligado a valor. Então, casas, e elas são 5. Em 40 dias, outro ligado a valor, dias, e eles são 40, trabalhando 10 horas por dia. Então, horas, e elas são 10. Legal. Quantas casas? Aí veio a pergunta. A pergunta na regra de 3 sempre indica onde eu vou colocar a variável. Se aí está escrito quantas casas,
Então, aqui no meu termo casas, eu vou colocar a variável. Seriam construídas por 50 pedreiros. Então, pedreiro está aqui, vou colocar lá os 50. Em 20 dias, termo dias está aqui, vou colocar o 20. 20 dias trabalhando 8 horas por dia. Então, vou colocar o 8 ali. Tranquilo? Então, percebam que esse primeiro passo aqui é igual a qualquer método de regra de 3, que é organizar os dados que são fornecidos pela questão. Legal? Próximo passo, a partir daí, é exclusivo desse método. Legal? Então, o próximo passo aí é inverta a variável. Então, vou lá e vou subir a variável e descer o 5. Aí dizem os catedráticos, doutores, pós-doutores, livres docentes em matemática, nossa, que absurdo! Eu concordo com todos eles, é um absurdo. Mas dá certo sempre? Dá. Portanto, para concurso, se eu posso te ensinar uma forma para você economizar que seja 10 segundos, eu já estou satisfeito. Eu acho que essa é a ideia de você fazer um curso para concurso, não é aprender a norma culta, né? Não é aprender a parte acadêmica. Como é que se faz? E ninguém está aí muito afim de aprender matemática. Eu estou afim de aprender o que cai, como é que se resolve aquilo na prova de uma forma segura e rápida. Legal? Então, próximo passo aqui, depois que montou o espelho da regra de 3, inverte a variável. Quando é que faz isso? Sempre. Quando é que não faz? Ora, se faz sempre, quando é que não faz? Nunca. Ou seja, sempre inverte a variável. Legal? Próximo passo, checar as proporcionalidades. Só que agora, na hora de checar as proporcionalidades, você esqueça que tem valor aqui. Não precisa de nada daquilo, aqui aumenta enquanto aqui diminui e aqui diminui. Então lá diminui ou aqui aumenta, fica louco, né? Demora muito tempo. Então esqueça que aqui tem valores, legal? Vou repetir, esqueça, faz de conta que você olhou para lá, esquizofrenia, tô vendo coisa que não existe, né? Aqui não há valor algum. Você vai trabalhar como no cotidiano. Checar a proporcionalidade no cotidiano, eu não preciso saber de valor. Se eu digo assim, tenho mais dinheiro, compro mais ou compro menos? Claro que se eu tenho mais dinheiro, eu compro mais. Chequei a proporcionalidade e não precisei dizer o quanto mais de dinheiro que eu tinha. Tranquilo? Então, nesse caso, mais dinheiro, compro mais, eles são diretamente proporcionais, porque enquanto um aumenta, o outro também aumenta. Agora, bebo mais água, fico com mais sede ou menos sede? Opa, menos sede. Bebo mais água, fico com menos sede. Ora, e eu não precisei dizer o quanto mais de água que eu bebi. Eu só disse, se eu bebo mais água, fico com menos sede. Chequei a proporcionalidade do termo beber água com o termo estar com sede. E não precisei de valor algum. Nesse caso, mais água, menos sede, opa, eles são, inversos. Enquanto um aumenta, o outro diminui. Sempre que ocorrer o caso de enquanto um aumenta, o outro aumenta, diretamente proporcional, eu não mexo em coisa alguma. Sempre que ocorrer o caso, enquanto um aumenta, o outro diminui, eles são inversamente proporcionais, eu vou lá e inverto os valores daquele termo. Legal? Então vamos checar a proporcionalidade. E esquece que aqui tem valores. Coloca sempre aumenta, mesmo que esteja diminuindo, você vai colocar o aumenta na frente do termo. Não tem valor aqui. Coloca o aumenta aqui na frente. Aumenta a mão de obra. Aí você vai e pergunta para quem não sabe, para quem você não sabe. Quem é que você não sabe? É a variável, é a pergunta do exercício. Então as perguntas são sempre feitas para a variável. Então vamos ver. Aumenta a mão de obra, que são os pedreiros.
aumenta ou diminuem as casas que eles fazem? Por que é que eu perguntei para o termo casas? Porque é nele que está a variável. Se eu aumento a mão de obra, aumenta o número de casas que eles fazem. E não precisei olhar valor algum. Tranquilo? Então, se enquanto a mão de obra aumenta o número de casas, eles são diretamente proporcionais, eu não mexo em coisa alguma. Agora vamos para o próximo. Aqui é dia e aqui é hora. Percebam que os dois são grandezas de período. Então eu não preciso checar a proporcionalidade um por um, né? Você pode checar a proporcionalidade dos dois ao mesmo tempo. Coloco o aumenta na frente e aqui não tem valor algum. Aumenta o período. Aumenta ou diminui o número de casas que eles fazem? Vamos pensar. Aumentei o período que eu dei para eles trabalharem, claro que eles vão produzir mais casas. Opa! Então, se aumenta o período, aumentam as casas que eles fazem, porque tem mais tempo para trabalhar, significa que eles são diretamente proporcionais e eu também não vou mexer em coisa alguma. Acabou! Agora é só fazer contito, ó. A linha de cima é igual à linha de baixo. E você não precisa ficar lá com aquele negócio de, na imediação da variável, interpola fora da imediação é reto, remonta em forma de fração, depois cria a sentença. Não precisa nada disso. A regra de 3 está pronta, daqui para frente é fazer conta. Tranquilo? Agora, preste atenção no que eu vou fazer aqui, ó. X vezes 10 vezes 40 vezes 10, que é igual a 50 vezes 5 vezes 20 vezes 8. Legal? Percebam aqui uma coisa. O que está à esquerda da igualdade é a linha de cima. O que está à direita da igualdade é a linha de baixo. Então, ora, se já está escrito aqui, para que é que você vai perder tempo reescrevendo aqui? Eu vou reescrever em todos os nossos exercícios de regra de 3, porque as pessoas estão, de fazer a regra de 3 por outro método, estão habituadas a enxergar a equação assim, na horizontal, e não assim na vertical. Mas dá na mesma. Se você treinar, você já economiza mais esse tempo que é o de escrever essa sentença inteira. Vamos ver como. Ora, é esse vezes esse vezes esse vezes esse, que é igual a este vezes esse vezes esse vezes esse outro. Tranquilo? Que é o que nós escrevemos aqui embaixo. O que eu faço agora aqui? Bom, tem dois caminhos. O mais demorado, que é multiplicar isso tudo, passar o resultado daqui para cá dividindo, dividir e apresentar o resultado. Esse é um caminho. Ou outro caminho, que é o mais rápido, que é o caminho da simplificação. Simplificar uma equação, ninguém ensina. Depende da intimidade de cada um com a tabuada. Depende da intimidade de você olhar para a equação e falar, aqui desse lado tem um valor que tem um mesmo divisor de um valor ou mais desse outro lado aqui. Ou mais que eu digo, desde que dê para multiplicar os dois. Já já a gente mostra isso, né? Então, a regra só é uma. Tudo que eu fizer, acompanha, prega o olho na luz, para a gente ir comparando. Ó. Tudo que eu fizer de um lado da igualdade que eu faça do outro, eu vou manter essa igualdade. Imagina lá uma gangorra, eu tiro 2 quilos de um lado e tiro 3 quilos do outro, opa, a gangorra vai pender, né? Porque ficou mais pesada de um lado. Então, se eu do lado de cá vou e corto, divido alguém por 2, eu vou ter que dividir alguém lá por 2. Se eu divido alguém lá por 4, eu tenho que dividir alguém aqui por 4. Tranquilo? Então vamos começar a simplificação. Ó. Por que eu falei mais de 1, né? Quando dá para fazer isso aqui, ó. 8 vezes 5, 40. Né? Então eu cortei quanto aqui do lado direito da igualdade? Cortei 40. Então eu vou do outro lado da igualdade e corto também um 40.
Ora, não dava para fazer isso aqui já? Claro que dava, olha aqui, ó. 8 vezes 5, 40. Cortei 40 do lado de baixo da igualdade, eu vou do lado de cima e corto 40. Quer dizer, economizei de escrever isso tudo. Quem mais que dá para fazer? Ó, dá para simplificar esse 10 por exemplo, né? Ó, dá para simplificar com 50, com 20. Vou simplificar com 20, vou dividir os dois por 10. Dividir o lado de lá por 10, 10 dividido por 10 dá 1, não preciso colocar porque 1 na multiplicação é neutro. Venho para o lado de cá e divido o 20 pelo mesmo 10. 20 dividido por 10 que dá 2. Ora, eu poderia ter feito isso aqui em cima, né? Pego o 20 do lado de baixo da igualdade e simplifico com o 10 do lado de cima da igualdade. Sobrou 2 aqui, do mesmo jeito que sobrou 2 aqui. Que mais? Pego esse 10 aqui e simplifico com o 50. 50 dividido por 10, que vai dar 5. Já poderia ter feito isso aqui em cima, ó. O 50 do lado de baixo, eu até acho mais fácil lá de baixo, lá de cima, mas tudo bem. O 50 do lado de baixo com o 10 do lado de cima. 50 dividido por 10 é igual a 5. É claro, é óbvio que ninguém vai fazer os dois, né? Vocês já entenderam que eu estou mostrando. É porque às vezes, né? Você fala assim, o professor está me chamando de burro. É claro que eu sei que é um ou outro, mas às vezes a pessoa adianta o vídeo, né? Essa parte eu já sei, vai adiantando. Chega lá na frente, me vê fazendo isso aqui, vai achar que esse método que eu estou mostrando precisa fazer os dois. Pelo amor de Deus, não é nada disso, né? Sobrou o que apenas, ó? O 5 e o 2, que é o que eu já podia ter feito aqui, ó. Sobrou o 5 e o 2. Tranquilo? Então nós temos aí, do lado esquerdo da igualdade, ou do lado de cima, o x. E do lado direito da igualdade, ou do lado de baixo, o 5 vezes 2. 5 vezes 2 é igual a 10, portanto, resposta do exercício seriam 10 casas. Tranquilo? Olha, eu afirmo e reafirmo. Você faz meia dúzia desse, dependendo do exercício, claro, né? Você faz meia dúzia desse, o cara não fez ainda um do outro, né? Então é importante se adaptar a esse novo método aí, para que você ganhe tempo. Bom, partindo para o segundo texto aí não numerado, você vai perceber que ele é absolutamente, ou quase, né, absolutamente igual a este, porque só muda, e por isso quase absolutamente, só muda o lugar onde vai a variável. Então, vou montar aqui o espelho da regra de 3, que você já entendeu como é que é, né? Termo ligado ao valor, ó. Pedreiros, lendo o exercício, e eles são 10. Casas, constroem 5 casas, e elas são 5. Em 40 dias, elas são 40, trabalhando 10 horas por dia. Então tá lá, horas, e elas são 10. Tranquilo? Bom, agora a pergunta do exercício é, quantos pedreiros? Então vou colocar a variável no termo onde está a pergunta. Seriam necessários para construir 10 casas, então está aqui o 10, em 20 dias, está lá o 20, trabalhando 8 horas por dia. Legal? Só mudou a variável de lugar. Primeiro lugar, a gente já sabe quanto vai dar essa variável? Sabe, né? Se ela está no lugar lá onde estava o 50, esse x aqui vai ter que dar 50. Tranquilo? Então tá aí já um método para que em cada regra de 3 você consiga treinar com a mesma regra de 3 a variável em outros lugares, né? Depois você pega esse mesmo exercício, tira o 20 daqui e enfia a variável aqui, né? Você já sabe qual é a resposta. Você colocou o x no lugar do 20, o x vai ter que dar 20. Ah, vou treinar de novo com a mesma? Não, com outra. Ó. Tira o 8 daqui e enfia o x. Você já sabe o resultado. Ou seja, o x vai ter que dar 8 porque ele ficou no lugar do 8. Legal? Bom, próximo passo qual era mesmo? Esqueceu? Eu lembro. Vai lá e inverte a variável. Sobe o x, desce o 10. Quando é que faz isso? Sempre. Quando é que não faz? Nunca. Então, já fui lá e já inverti a variável. Depois,
Vamos checar a proporcionalidade de cada um deles em relação ao da variável. Então, a pergunta é sempre para a variável. Esquece que aqui tem valores, não há valor algum aqui. Tranquilo? É sempre aumenta. Então, vamos lá. Aumentam as casas. Aumenta ou diminui a mão de obra que a gente precisa? Aumenta, né? Se eu tenho mais trabalho para fazer, eu preciso de mais mão de obra. Portanto, eles são diretamente proporcionais, eu não vou mexer em coisa alguma. Agora vamos lá para o outro. Os dois são termos de período. De novo, não existe valor aqui. Coloco o aumenta na frente. Então vamos lá. Aumenta o período. Aumenta ou diminui a mão de obra que a gente precisa? Ora, se eu estou aumentando o período que eles têm para trabalhar, claro que eu posso, diminuir a mão de obra. Eles têm mais tempo para cumprir a obra, então eu posso diminuir a mão de obra, ou seja, trabalhar com menos pessoas. Então, nesse caso, período em relação à mão de obra é sempre inversamente proporcional. Vou lá e inverto os caras, já que eles são inversos, eu vou lá e inverto os caras. E como eu costumo dizer, acabou. Linha de cima é igual à linha de baixo. Basta agora fazer contitas, ou seja, simplificar. Não vou reescrever dessa vez o cara aqui embaixo, vamos simplificar lá mesmo. O que dá para simplificar? Posso simplificar esse 10 aqui com esse 5 lá de cima. Na horizontal eu simplifico alguém da esquerda com alguém da direita. Aqui eu simplifico alguém de cima com alguém de baixo ou vice-versa. Já economizo o tempo de ter que escrever aquilo tudo e já economizo espaço de papel na prova de fazer o raio da conta, né? Então, o 10 aqui com 5, sobrou 2, porque 10 dividido por 5 dá 2. Quem mais que dá para fazer? Esse 10 aqui com esse 2 aqui, 2 vezes 10 dá 20. Cortei 20 do lado de baixo, eu vou lá e corto 20 do lado de cima. Tranquilo? Quem mais? Esse 40 aqui com 8 lá de cima. Dá para dividir 40 por 8? Dá. 40 dividido por 8 dá 5. Percebam, na linha de cima só sobrou quem? Na linha de cima só sobrou o x. X igual. Na linha de baixo sobrou quem? Sobrou o 5 e sobrou o 10. 5 vezes 10, 50, passa a régua, acabou o exercício. Ora, não tem jeito de resolver regra de 3 mais rápido do que isso. Tranquilo? Não escrevi nada, fica clean, não fiz nada de remontar em forma de fração, interpolar na imediação da variável, é reto, fora da mediação, nada daquilo, né? Você economiza aqui pelo menos uns 3 ou 4 passos que você teria nos outros métodos. E fica clean, você olha para a coisa que não tem nada praticamente escrito, tá só o espelho e o resultado. Tranquilo? Então, olha, vale muito a pena treinar esse método. Muitos alunos aí das videoaulas e do nosso presencial aqui gostam muito do método. Às vezes, no início, mas não podia continuar com o meu método que eu já sei? Continua. Tudo bem. Aí começa a observar que o vizinho acaba 3, 4 minutos antes dele. Opa, peraí, deixa eu me adaptar aqui, porque senão eu vou estar eu sei fazer, mas eu vou estar perdendo no tempo. Tem que sempre estar ligado nisso, porque em concurso público não é prova da Carmela lá do Fundamental, né, que era a minha professora do Fundamental, né, acho que ela deu aula para todo mundo do Brasil, né, que dava lá a tarde inteira para resolver 3, 4 regra de 3, não é isso não. São 4 horas para fazer a prova toda. Então, quanto mais você economizar tempo, melhor, sobra mais tempo até para você revisar aquelas de qualquer matéria que você teve mais dificuldade. Legal? Próximo módulo a gente continua com regra de 3, resolvendo exercícios de prova. Legalzinho? Bacana? Então revejam esses dois e estudem para o próximo módulo acompanhar legal. Até mais!